Olá a todos, hoje vamos falar então sobre o sistema venoso, vamos abordar generalidades, vamos abordar vários segmentos do sistema venoso, então segmento tanto dos membros, a drenagem venosa dos membros, cabeça e pescoço e do tronco. Algumas generalidades são importantes que nós possamos falar anteriormente. Então, historicamente, a circulação é um sistema vascular fechado entre artérias e veias e com órgão bomba, né? E William Harvey foi um dos primeiros que a descreveu há muito tempo atrás, mostrando que ela não tinha um sentido unidirecional como se pensava. Saiu do coração e vai embora, pronto. Mas como é que ela volta ao coração? Então, ele descrevendo aqui uma imagem aqui, que ele descreve, então, a presença de válvulas, né, venosas. Então, isso lá por William Harvey, e aí ele estudava em animais, né, porque na época era proibido a dissecção em cadáveres. Bom, a relevância médica de enfermagem e biomédica também, por conta desse sistema venoso, são os catéteres, né? A biomédica é mais para punção venosa na periferia, mas a enfermagem e a medicina por acessos periféricos e acessos centrais, né, os catéteres. Então, vejamos aqui a importância que se tem do conhecimento do catéter, uma seção periférica, né? Seção periférica, mas aí é um catéter central, vai até lá na veia cava superior, ou tem um catéter subclávia, ou de jugular, né? Ou da veia femoral. Então, esses são mais profundos. A veia femoral, geralmente, só o médico faz, punção subclávia também, geralmente, somente o médico faz, e a punção jugular, aí, o enfermeiro faz, né? A PIC, poucos médicos não fazem, ela é um acesso central, mas de acesso periférico do catéter central, geralmente são enfermeiros que fazem, treinados e com ultrassom. Então, é uma especialidade bem interessante. E aí, então, o que significa? Esse é o catéter central de inserção periférica, chamado de PIC. Então, é punção periférica, né? Mas o catéter vai até lá. É importante que se faça uma radiografia para ver se o catéter está bem implantado depois. Outras questões de relevância, então, acessos venosos. Em pediatria, geralmente, você não consegue esse arco venoso dorsal do punho aqui, primeiro começa aqui, depois vai para o antebraço, dependendo da situação patológica da criança, você tem que partir para uma veia jugular externa, um catéter aqui, que a enfermagem faz, a veia temporal superficial, veia frontal, retroauricular, vejam, a subclávia aí para o pediatra fazer um acesso, a femoral, um acesso também, as dores do pé. Então, é comum criança receber agulhada em diversas partes do corpo, porque elas têm pequenas veias, são veias muito delicadas, né? Então, é importante que tenha outros locais de acesso. Também, hoje em dia, é bem novo, né? O PORT, que é um catéter que é implantado subcutâneo, e ele tem na superfície dele aqui uma abertura para a pele, onde pacientes que precisam receber medicamento por longo tempo, tratamento crônico, né? Então, é importante que tenham conhecimento que esse porte, então, ele fica na superfície, inserido debaixo da pele, e o catéter num grande vaso. O paciente também recebe grande volume de líquidos de sangue, também acabam recebendo por esse porte. Então, o sistema venoso, as generalidades. Ele, na realidade, veja, como eu falei para vocês, participa do sistema do cardiovascular, um sistema fechado, então, ele tem início aonde, na realidade? Ele tem início na periferia. Nós saímos do coração, lá do ventrículo esquerdo, né, pela aorta, e vamos em todos os tecidos do corpo, né, cabeça, pescoço, membros, tronco, membros inferiores, e aí na periferia, então, o sistema colateral acontece aqui, lá nos tecidos, é onde há uma junção nos capilares arteriais venosos, e tem o início, então, de uma rede de veias tributárias que formam esse sistema venoso, que drena de volta aonde? Através da veia cava inferior, dos membros inferiores e tronco, até o átrio direito, e dos membros superiores com cabeça e pescoço se unem, formando a veia cava superior. Então, envolve aqui o átrio direito, né? Então, envolve o átrio direito desse sistema venoso. Algumas características também importantes desse sistema que envolve o coração, então, eu tenho aí 100% do sangue saindo do coração para todo o corpo, né? Então, tem a circulação coronária 5%, o cérebro 15%, os músculos 15%, as vísceras 35%, os rins 20% e pele e esqueleto 10%. Então, isso é a distribuição do sangue saindo pela aorta, pelo ventrículo esquerdo, nutrindo todos esses órgãos, esses tecidos, e desses tecidos, o mesmo percentual de sangue tem que retornar ao coração. E aí, sob pressão, um dos fatores importantes que influencia o retorno venoso, então, é o vis a tergo, quer dizer o que é? A força que vem de trás, é a pressão final aqui, arterial capilar, empurrando esse sangue do tecido de volta ao coração.
né? Então, geralmente, eu tenho as grandes veias, as veias de grande calibre, elas acumulam 18% da quantidade de sangue, 21% elas se encontram nas grandes redes venosas, como fígado, medula óssea, pele, né? As vênulas e veias de médio calibre, então 25%, né? Que aí são distribuídos pelo corpo como um todo, e a circulação em geral. Então, a circulação pulmonar, eu tenho 4% estão nas veias pulmonares, né, que nesse caso, lembrando que são sangue arterializado, rico em oxigênio, retornando ao átrio esquerdo, né? E, então, essa é a organização. Nota que entre o sistema arterial, que se anastomosa com o sistema venoso nas colaterais, eu tenho outro sistema, que é o sistema linfático associado. Então, veja, através nesses capilares, nessa região, algumas toxinas, algumas moléculas não conseguem passar por esse capilar venoso, não entra no sistema venoso por essa via, acaba, por sua vez, se organizando em vários vasos coletores, né, vasos linfáticos coletores, e que são afluentes até um linfonodo. Depois do linfonodo há uma filtragem, tanto em algumas regiões do membro superiores, então eu tenho nas axilas, eu tenho na região inguinal para os membros inferiores, eu tenho na região cervical para membros superiores e cabeça e pescoço, né, e alguns se encontram também no tórax, no tronco. E, geralmente, a linfa passa, então, de 1 a 2 linfonodos até chegar nessa grande circulação aqui, através do ducto de Pequet, que a gente vai falar, que drena para o sistema venoso. Então, essa linfa acaba sendo drenada para o sistema venoso lá em cima, então, levando o que não pôde, de certa forma, transitar por aqui. Esse sistema venoso, então, veja, eu tenho aqui os canais, né, e canais de passagem, então, a unidade de junção aqui, eu tenho um capilar arterial terminal e uma vênula coletora. E aqui eu tenho esses canais de passagem, esse capilar para o sistema capilar arterial para o venoso. Isso aqui é um sistema colateral. E nessa transição eu encontro, aqui nós visualizamos também nesse outro esquema, nós encontramos alguns esfíncteres, né, de músculo liso, envolvidos, inervados pelo sistema nervoso autônomo, importantes para esse controle. Então, nesse esquema aqui, nós conseguimos visualizar o capilar arterial terminal, né, com esfíncteres pré-capilares, alguns esfíncteres que se encontram pré-capilares aqui ainda, e outros capilares, né, verdadeiros. E aí, na junção, nessa transição para o sistema venoso. Então, aqui começa o sistema venoso. É na periferia, a gente vai falar, então, saindo da periferia, saindo da mão em direção ao tronco, saindo do pé em direção ao tronco, o que está no tronco em direção ao coração, saindo da cabeça e pescoço em direção ao coração. Diferente do sistema arterial que nós falamos. Então, esses músculos lisos, esses esfíncteres que se encontram pré-capilares, dos dois lados, mas aqui muito mais evidente nesses arteriais do que nos venosos. Tá? E aí, então, eu tenho esses capilares aqui venosos com os endotélio. É importante que nós possamos entender, vocês já viram histologia, que a veia, ela diferencia da artéria em vários fatores morfológicos. Primeiro, a parede, ela é mais fina, porque ela é mais delgada dos seus elementos, que são os mesmos. Tem 3 camadas, tem 3 túnicas. Um endotélio, né, uma túnica íntima com endotélio, uma camada subendotelial. Depois eu vou encontrar uma túnica média, onde encontra a camada elástica, né, que é muito evidente nas artérias, com muito fibra elástica, porque sofre pressão de bomba cardíaca, então é importante para essa complacidade que a gente percebe na periferia, o pulsar das artérias, que é contínuo com uma sequência, né, uma representação do batimento cardíaco, que se estende, lógico, milésimo de segundo, frações de segundo, do batimento até essa periferia. Mas nessas paredes, então, tem uma túnica externa também, que são iguais. Então, o que diminui aqui é basicamente essa túnica média, que é bem diferente nos dois casos. E também na túnica íntima, às vezes eu encontro válvulas, são lâminas, são folhas desse endotélio, né, tecido conjuntivo, revestido com endotélio, para a luz, criando aqui espaço em fossas semilunares. Então, essas válvulas são diferentes do que a artéria. A veia, o que é uma veia? Então, o conceito é um vaso sanguíneo com fluxo centrípeto, quer dizer, de volta ao coração, artéria centrífugo e sob baixa pressão. Né? Então, um vaso sanguíneo com fluxo centrípeto de baixa pressão, no interior do qual, então, o sangue flui de volta ao coração. Então, isso nós definimos como retorno venoso. As íntimas nós falamos, então, a túnica íntima média adventícia, a íntima células endoteliais, na veia com formação de válvulas,
fibras elásticas e musculatura lisa, na média, muito evidente nas artérias e pouco na veia, e na média, e a adventícia, então, tecido conjuntivo frouxo, que reveste. Na adventícia e nessa camada adventícia, vão percorrer, principalmente nas artérias, vocês viram os vasa vasorum, então são os vasinhos que nutrem os vasos, né? Eu tenho vaso nervorum, tenho nervos nesses vasos, principalmente de grande e médio calibre. As vênulas também podem acontecer, sobretudo, não vasa vasorum, mas nervos também podem se encontrar nesses vasos aqui. E aí a válvula aqui é importante, essa válvula. Uma classificação importante, o diâmetro das veias ela é muito maior do que as artérias, né? Então veja que uma artéria ela o diâmetro é menor, mais tensa, sua pressão de bomba cardíaca, veja a parede mais espessa, a veia tem um diâmetro maior, mas ela é mais elipsoide, onde a artéria ela é mais cilíndrica, e a veia é mais elipsoide, porque ela sofre pressão de órgãos, compressão de órgãos, de músculos, né, para favorecer o retorno venoso. Então vejamos, a cava inferior, por exemplo, veja como ela é comprimida aqui por órgãos abdominais, né? A classificação quanto diâmetro, então, tem veias de grande calibre, médio calibre e pequeno calibre, que são as vênulas, depois tem os capilares. A mesma classificação serve para as artérias, então, de grande, médio e pequeno calibre. Eu tenho algumas características, né, importantes, anatômicas e relevância. Então, veja, o sistema pulmonar é importante para entender que quando nós comentamos sobre o retorno venoso do pulmão, dos pulmões para o coração, então tem o sangue arterial arterializado dentro de veias, né? E as anastomoses são importantes, existem em diversas partes do corpo, anastomose boca a boca, então vasos nos capilares é um exemplo disso. As veias tributárias são importantes são várias veinhas que formam uma veia maior, igual uma nascente de um rio, tem várias veinhas de um plexo venoso de uma região, que se unem formando uma veia maior, né? Agora, quando tem uma veia maior recebendo outra veia maior, formando, então, digamos, essa junção, tem uma afluência, uma confluência, e o sistema porta são diferenciados, então, no sistema venoso em relação ao sistema arterial. Aqui, olha que interessante, essa imagem linda aqui do Neto, desenhada pelo professor Carlos Machado, eu tenho aqui o exemplo de tudo isso. Eu tenho anastomose, que são essa de veia boca, de plexo a plexo, dessa veia superior, essa veia inferior aqui, então anastomose, eu encontro aqui várias tributárias que se encontram para formar veias maiores, essas veias maiores se unem, formando uma grande veia, né, afluente para essa veia da retina aqui. Então, percebemos, a veia da retina recebe afluentes, essas afluentes várias tributárias. O sistema porta, então, na realidade, é um sistema venoso, eu tenho uma rede de veias que ela conecta duas redes, é como se fosse uma porta de um ambiente que liga dois ambientes. Então, tem uma rede de capilares num ambiente e em outro ambiente, e essa rede venosa comunica. Então, por isso, o sistema porta hipotálamo hipofisário, tem uma rede venosa no hipotálamo com a hipófise, então alguns hormônios neurohipofisários são produzidos aqui e descem, são migrados para a região, então, aqui da hipófise. O sistema porta é onde? Aqui é porta hepático, entre essa rede capilar aqui que encontro nos órgãos, né, dos intestinos, grosso e delgado, nos órgãos no pâncreas, no baço, enfim, todos os órgãos se encontram no abdômen, eu tenho uma rede de capilares que formam aqui tributárias, que por sua vez formam afluentes para a veia porta, né? Então, essa veia porta, ela tem duas afluentes, ela tem a veia mesentérica superior com a esplênica se unem formando a veia porta. Então, essa rede de capilares aqui, essa veia conecta com uma rede de capilares que acontece dentro do fígado, né? Então, classificação. Eu tenho veia e seio. Há uma diferença de veia e seio? Há uma diferença. Eu tenho a veia solitária, um exemplo, a veia porta, uma classificação de veias, né? Veia solitária, veia porta, veia parietal, as veias ágicas são parietais, a veia esplênica são viscerais, a veia safena, ela é superficial, a femoral, uma veia profunda, a veia comunicante direta e indireta entre superficial e profunda dos membros, né? A veia emissária na volta craniana, então a veia emissária entre o meio intracraniano e o meio extracraniano. O seio, na realidade, são dobras das meninges, né? E essas meninges, então, elas acabam criando dobras e formam um seio, uma cavidade. Então, lembrando, aqui o seio sagital superior, seio sagital inferior, esses seios, eles são, então, a meninge revestida de endotélio e, em alguns casos, existem algumas granulações aracnoides da membrana. Então, eu tenho a meninge pia mater, que está muito íntima da córtex cerebral. Eu tenho a dura aracnoide, que são projeções, aqui lembrando perninhas de aranha, então aracnoide com granulações. E aí, aqui um exemplo de veia emissária, comunicando o meio intracraniano com o meio extracraniano.
A veia solitária, então, a veia porta, ela está aqui solitária porque geralmente no corpo nós temos uma artéria e uma veia correndo junto. Veia cava inferior à aorta. Aqui nesse caso eu não tenho uma artéria porta, eu tenho veia porta, então ela é classificada como uma veia solitária. Uma veia parietal ásigo, então tem várias intercostais, são veias parietais, que drenam para essa veia, que é a veia ásigo, que está aqui no tronco, né? Então recebe vários ramos intercostais, e ela, por sua vez, drena para a cava superior. Então aqui o sistema ásigo e hemiásigo, são veias parietais. A veia esplênica, a seta apareceu antes, veja, é uma veia que drena uma víscera. As veias pancreáticas, a veia do estômago, né? Então, a gástrica, são vasos que são viscerais, que, por sua vez, drenam para a veia porta. Então, a veia esplênica ela é uma afluente da porta, e, ao mesmo tempo, ela é uma veia visceral. As veias superficiais, então, tem a safena aqui, a safena magna, a safena pava, o plexo colateral aqui no tórax, né? E a veia profunda, a femoral. Veia comunicante, direta, normalmente nos membros aqui, tem através dos músculos, a comunicante direta, né, e comunicante indireta. Direta é de um vaso com vaso, e a indireta através da musculatura. A veia emissária, nós acabamos de mostrar, por exemplo, a abóbada craniana, sistema venoso superficial, venoso profundo, intracraniana, e essa veia comunica o meio intra com o meio extracraniano, né? Então, aí o exemplo de veia emissária, tá? Essas veias são pérfuro-comunicantes, né? Competência, outros fatores que influenciam o retorno venoso. Então, a competência valvar, é importante a competência dessas válvulas, né? E aí a gente sabe quando elas estão incompetentes, como começa a aparecer aquelas varizes nos membros inferiores. O esfíncter valvar está importante. A pressão capilar, né? Arterial capilar, a contração muscular, que vai comprimir essa veia, a pressão abdominal, a pressão torácica. Então, esses fatores são chamados de visa tergo, visa lateralis, visa front, válvulas, contração muscular, anastomose arteriovenolares, gravidade, a musculatura lisa da parede das veias, o coração venoso do pé e a face muscular. Tudo isso favorece o retorno venoso. Porque não tem um coração periférico para bombear esse sangue venoso de volta, né? Então, esse sangue, ele sofre algumas influências, né? Então, é importantíssimo. Vamos lá, visa tergo, que eu falei, a força que vem de trás, na tradução. Então, veja, é a arteríola, pressão final, aqui, gradiente pressão final no capilar, empurrando o sangue para essa vênula. A visa lateralis são as forças laterais que comprimem, por exemplo, a musculatura, né? A própria artéria de algumas regiões, pelo pulsar da artéria, ela comprime essa veia, fazendo, a gente chama de martelo d'água. A compressão aqui muscular é importante, né? Então, o de órgãos que estão ao redor é uma pressão lateral. A visa fronte, então, na realidade, é uma pressão aspirativa intratorácica. Pela contração do diafragma, então, se faz o quê? Na inspiração e expiração, se faz uma bomba de sucção do sangue do abdômen para dentro do tórax, né? Então, essa visa fronte. Aqui a musculatura participa da respiração, nessa pressão aspirativa intratorácica, né? O diafragma também na movimentação, porque a veia cava inferior atravessa do abdômen, em direção ao tórax, né? Ali pelo centro tendinoso, pelo forame da veia cava. Então, quando ele se movimenta, esse diafragma sobe e desce, ele acaba puxando o sangue de dentro da cavidade abdominal para dentro da cavidade torácica. Então, essa pressão intratorácica é importante para o retorno venoso. Eu fiz a fronte, né? E aqui, então, é importante a inspiração forçada, a expiração forçada. Aqui, essa visa fronte, visa pressão abdominal, olha através do diafragma, né? Essa contração diafragmática. E aqui, eu tenho o forame da veia cava já abrindo a onda, direto no átrio, né? No átrio direito. Do ladinho, eu tenho a aorta aqui. Veja aqui o esôfago nessa peça. E aqui as cúpulas do diafragma. Então, esse movimento do diafragma favorece o retorno venoso. Outro fator importante são as válvulas, né? A presença de válvulas, porque o sangue, por exemplo, na periferia, ele sofre contração, tem aqui uma válvula fechada, eu tenho a contração muscular, o sangue é ejetado, né, sob pressão, essa válvula se toca na parede, nas paredes laterais aqui, e aí o sangue, ele ascende até um plano superior. Por gravidade, a tendência no relaxamento muscular ele retornar, enche esses bolsinhos, essas válvulas semilunares, e aí impede o retorno venoso para esse segmento inferior. Então, geralmente, é assim que acontece, a válvula tem essa função, ela tem a função, então, de separar em compartimentos esse vaso. Tem uma contração muscular aqui, esse sangue está nesse compartimento, ele é ejetado para o compartimento superior, quando ele retorna, a válvula impede o retorno para o compartimento inferior, né? Aqui uma peça, então, anatômica, mostrando as válvulas como elas se encontram numa veia aberta. Então, ela apresenta uma lúnula aqui, né, o seio da válvula, né,
igual a como descrevemos em válvulas coronárias. A contração muscular é outro fator importante, ela apresenta, nós chamamos de coração venoso. É a bomba de Barrow, né? Geralmente na periferia, então, é a musculatura do tríceps da sura, a musculatura da perna, que contrai aquele sangue, que sai do pé, que vai ter a perna se contrai, tem a coxa se contrai para o compartimento abdominal, e aí a pressão abdominal favorece o retorno com a pressão intertorácica para a cavidade torácica. Então, a contração muscular, né? Então, aquilo que já falamos aqui, temos a veia, a válvula proximal e a distal, contração muscular, o sangue ascendeu, né? E o segmento inferior está fechado, o segmento superior, a válvula está aberta. E aí, depois, no relaxamento do músculo, a válvula superior está fechada e a inferior está aberta para encher novamente esse compartimento. A fáscia, as fáscias, né, que envolvem, então, elas são importantes nos membros, né? Vejam aqui essas imagens belíssimas do Sobota e do Netter mostrando para vocês, então, as veias superficiais, né? Então, tenho aqui uma camada tela subcutânea que comprime essas veias, e essas veias perfuram as faces. Então, a contração da musculatura das faces influenciam também o retorno venoso. Anastomoses arteriolo-venulares, aqui nós já falamos, ela é capilar, então, outro fator importante, aquela força que vem de trás. Então, a musculatura lisa da parede das veias também é importantíssimo, né? Porque essas veias, elas têm sofrem uma certa contração, recebe uma informação do sistema nervoso autônomo. Então, é importantíssimo essa musculatura. Até para poder manter a estrutura da veia, porque com o tempo, então a falha valvular às vezes começa a dilatar, formando as famosas, então, varizes, né? A gravidade é importante, então vejam como é importante todos nós que viajar numa área econômica do avião, o banco muito apertado do avião, do ônibus, ou ficar muito tempo sentado. Então, você dobra, né, seja 90 graus, na pelve está sentado, a coxa está a 90 graus com o tronco, o joelho está a 90 graus com a coxa. Veja, eu dobrei exatamente aqui no joelho, né, e dobrei aqui na pelve. Então, eu estou diminuindo a luz, né, estou diminuindo o retorno venoso. Geralmente, o que acontece? A gente tem um edema, pacientes, logicamente, pacientes que têm aí alteração vascular, né, então, eles têm um edema bem mais proeminente, mas a gente já percebe um inchaço nos membros. A gestante sofre muito com isso, né, com esse retorno venoso, por conta dessa gravidade. A gravidade influencia, sim. Tá? O coração venoso do pé, então, existe o coração aqui, veja, eu tenho um plexo venoso aqui embaixo e uma palmilha gordurosa aqui nessa faixa, né? E aí, quando o peso na caminhada, se comprime esse plexo, né, esse coração venoso, que é chamado de plexo venoso de Lejar's. Então, esse plexo venoso de Lejar's existe aqui, quando se comprime ele, pelo peso corporal, na deambulação, o sangue vai para o dorso do pé e para a perna. E aí, da perna, ele vai ascender para onde? Vai ascender para o dorso do pé, perna, né, superficial e profunda, a contração muscular, para a coxa para o tórax, então, para o tronco, e aqui no tronco vou encontrar, né, as veias, a femoral vai da ilíaca externa, a ilíaca externa vai receber a via ilíaca interna da pelve, que se une as duas, formam a ilíaca comum. As duas comuns formam a cava inferior. Então, é esse esquema aqui, veios no membro inferior esquerdo e direito, as ilíacas, né, as ilíacas formam a cava aqui, cava inferior, que recebe veias lombares, veias renais, veias hepáticas, recebe suprarrenal, recebe gonadal. Antes de atravessar o diafragma, recebe as veias hepáticas, né, do fígado, e aqui atravessa a cava, eu estou no átrio direito, né. Os membros superiores, então, eu tenho lá as veias dos membros superior direito e esquerdo, axilar, né, subclávia, aí as vertebrais também drenam aqui, forma a braquicefálica, e a braquicefálica direita e esquerda forma a cava superior, né. Então, estão aqui a cabeça e pescoço, as jugulares, né, com subclávia, recebem. Então, essa junção forma a braquicefálica direita e esquerda, braquicefálica esquerda forma a cava superior. Bom, essa parte introdutória a gente termina, vamos dar sequência.